Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje, porque nós vamos prosear sobre um tema muito legal. Qual é a palavra que comanda a sua semana? Você já pensou nisso? Você já pensou que existem palavras que comandam o nosso dia, que comandam a nossa semana? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje e muito mais, é claro, porque numa prosa, às vezes o caminho da conversa não é o caminho que a gente planeja e quem vai determinar isso, claro, são vocês, porque vocês vão me ajudar nesse bate-papo de hoje, tá bom? Enquanto isso, vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, porque nós vamos ter dicas legais. Quero também pedir para vocês que encaminhem essa live para pelo menos mais umas 4 pessoas, para a gente poder compartilhar esse conhecimento com mais mulheres, mais pessoas que estão precisando entender um pouquinho mais sobre a questão dessas palavras, e a palavra que eu vou falar hoje é organizar. Esse verbo que para muitos é um monstro de 7 cabeças, para outros é algo tão normal, natural e fantástico, né? Bom, quem me acompanha no feed, né, no meu perfil, deve ter percebido que já faz umas 4 semanas mais ou menos que eu tô postando cada dia uma palavra para a semana, e aí eu faço um breve comentário sobre aquela palavra escolhida, um desafio, né, em relação àquela palavra. Por que eu escolhi isso? Primeiro porque eu percebi que quando a gente dá um verbo de ação para o nosso cérebro, ele entende melhor a dinâmica das coisas e a gente consegue controlar ele. Porque muitas vezes ele quer controlar a gente e aí ele comanda de uma forma que não é tão agradável e não é tão produtiva para nós, né? Então, é mais vantajoso que nós comandemos o nosso cérebro. E aí a gente tem que direcionar ele para o caminho que a gente gostaria que ele nos conduzisse, é claro, né? E também a questão das metas, né? Ai, adoro coraçãozinho para vocês também. Quando a gente tem uma meta mensal, a gente pensa no macro, né? E aí a gente acaba, às vezes, se embolando e não atingindo aquela meta. Então, quando a gente fraciona a meta em semanas e essa semana em dias, a gente consegue pensar em cada dia 1 centímetro, cada dia uma conquista e cada semana sua conquista, para cada mês uma conquista maior. Então eu sou do partido faça o seu dia valer a pena. Então cada dia tem a sua meta. E quando a gente faz a semana com um verbo, a gente consegue atingir esse verbo com mais facilidade e fica muito mais gostoso de comemorar no final da semana e um mês muito mais recheado de conquistas, né? Oi, Cris, tudo bem? A primeira palavra que eu postei foi agradecer, porque eu acredito muito na gratidão. Você ser grato por cada conquista, por mais pequena que ela seja, por cada coisa que acontece na sua vida, das pequenas às maiores. Isso vai ajudar com que a gente perceba mais esse vibrar positivo, né, das nossas vitórias. E claro que, como a gente aprendeu na live com a Gleice, a graça, ela faz a felicidade, ela faz a cola da felicidade. Então ela faz com que a gente se sinta feliz por mais tempo. Então a gratidão vai nos fazer sentir felizes por mais tempo. Na segunda semana, a palavra foi agir, porque quando a gente se move, a gente gera o movimento, gera oportunidades.
a gente destrava. Quando tem aquele ditado, né, que a água parada, ela morre, ela apodrece, e é mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente está em movimento, existe energia, e a energia à nossa volta começa a fluir, começa a nos trazer ainda mais oportunidades, ainda mais fontes para que a gente possa agir. Oi, Intral, tudo bem? A Intral, ela foi a minha professora de culto infantil. Olha que delícia! Oi, que bom que você está aqui com a gente. Tem aquela questão assim do medo também de agir, né? Então, eu aprendi e eu achei que foi isso muito, muito, muito válido. A questão de agir até onde a nossa coragem alcança. E a partir daí você ir treinando a sua coragem para você ter cada vez mais coragem para cada vez agir mais. Porque o medo ele trava. Então se a gente for com medo mesmo, a gente não vai conseguir fazer porque ele vai nos travar. Então muito legal isso, agir até onde a coragem alcança e treinar ela para ir cada vez mais longe. A terceira palavra era delegar. A gente vai assumindo tarefas, a gente vai assumindo coisas para fazer. E aí isso faz com que a gente não consiga ser produtivo, não consiga aproveitar o nosso tempo de forma adequada. E o delegar é um verbo muito legal, porque a gente não vai deixar de fazer as coisas que são urgentes, mas elas não são tão importantes para que eu faça. Então eu passo para outra pessoa que tenha a expertise, eu tenho a qualificação para fazer, que ela vai otimizar o meu tempo e eu vou ganhar tempo fazendo outras coisas mais importantes para mim. Oi, Graci, tudo bem? Seja bem-vinda. Um exemplo bem legal é quando a gente veio morar aqui no nosso sobrado, nós tínhamos um jardim com grama enorme na frente. E aí eu dizia, amor, você não vai cortar grama? Tem que cortar grama, tem que cuidar do jardim. Daí ele pegava a calculadora e daí ele fazia uma conta. Daí ele falou assim, eu vou levar tantas horas para cortar essa grama, tal. Não, eu vou pagar para alguém fazer porque minha hora é muito cara para ficar cortando grama. Eu falei, cruzes, eu amo mexer no jardim. São valores diferentes, mas o que eu quero colocar para você, poxa, ele queria aproveitar ali sentadinho comigo, né? Ele queria aproveitar tomar um chimarrão comigo nesse tempo de ficar cortando grama, de ficar juntando grama. Ele queria então, em vez de cortar grama, ele queria me ajudar a arrumar o jardim com as flores, para a gente otimizar o tempo. Então, o delegar ele entra nessa conotação. O que você pode passar para outra pessoa fazer, que ela vai fazer muito bem e que pode te dar mais tempo para você fazer o que é mais importante para você naquele momento, tá? Então pensa nisso. Delega tudo que é urgente, mas não é tão importante que você faça. Outra pessoa pode fazer no seu lugar. Combinado? E a palavra dessa semana foi organizar. Por que organizar? O que é organizar para vocês? Conta aí para mim. É colocar tudo em ordem? É não ter bagunça na casa com criança? Para que serve a organização? Conta aí, compartilha comigo aí. Vamos ver se a gente consegue ter umas ideias legais em relação à organização. A gente sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em relação à organização. A gente também sabe que a organização ela pode nos ajudar a alavancar muito o voo, né? A nossa produtividade. Então tudo depende com que olhos a gente olha para a organização. Tem pessoas que pensam que organização é para aquelas pessoas chatas. Para quem a gente só vai organizar quando tem tempo, a gente só vai ser organizado se a gente é nerd. Porque, né? Cada pessoa pensa de uma determinada forma, isso mesmo, né? E aí a organização, no meu ponto de vista, ela serve para nos dar um norte e para nos dar agilidade nas coisas. Eu nunca me esqueço
um dia que eu fui matricular o meu filho mais velho numa creche, né? Ele tinha 5 aninhos. E a diretora fez uma reunião com a gente e ela falou exatamente sobre isso. Quando a gente tem organização de uma rotina, não engessado, não aquela coisa, né, militar, assim, né, minutos, segundos, mas aquela coisa de ter uma rotina, um roteiro do que vai acontecer no dia da criança, no dia a dia das crianças, ter as coisas tudo no seu lugar, para que a criança saiba, ó, se eu precisar de um lápis de cor vai estar aqui, se eu precisar dos meus papéis vai estar aqui, se eu precisar das minhas figurinhas, sei lá, né, os brinquedos, cada coisa no seu lugar. E isso mexeu muito comigo, porque nós como adultos, quando guardamos tudo no seu lugar, a gente agiliza o nosso trabalho. Por exemplo, a Graça, ela tem um ateliê de costura. Então, se ela toda vez tiver que procurar onde é que está a tesoura, ela vai perder de 1 a 2 minutos procurando uma tesoura. Se ela padronizar, usou a tesoura, pendura aqui, usou a tesoura, pendura aqui, ou as agulhas, ou os botões, eu vou precisar trocar o zíper. E agora, onde é que está o zíper? Vamos procurar zíper, vamos, né? Se tem os lugares determinados para cada situação, até na hora de atender o cliente, ela tem os combos com as notinhas de cada cliente, e aí ela sabe, o cliente chegou, sabe exatamente pela numeração aonde que está aquela mercadoria, você consegue agilizar, você consegue produzir mais no seu dia a dia. E a organização, ela ajuda também para a gente otimizar o nosso tempo com a nossa família. Porque quando você tem uma rotina, você pode dizer para as crianças o que vai acontecer, ou quando elas estão maiorzinhas, elas já sabem o que vai acontecer, a coisa fica muito mais tranquila. Por exemplo, aqui em casa, antes de vir para cá, era 1h da tarde mais ou menos, eu comecei a fazer um bolo de chocolate. Aí a minha menorzinha, a Heloísa, já falou assim, vai ter live hoje, porque tem bolo de chocolate. Então o bolo ficou pronto, eu cortei o bolo, coloquei no pratinho e ela já pegou o tablet e subiu pro quarto dela, porque ela sabe que no horário da live nós temos que ficar bem quietinhos, porque daí toda vez vai ter bolo de chocolate. Claro que eu condicionei o bolo de chocolate a essa rotina, mas ficou gostoso. Então eles sabem que vai ter a live da mamãe, depois disso nós vamos brincar, daí nós podemos fazer barulho, daí nós podemos fazer a bagunça que precisar na sala, que à noite, antes de dormir, nós vamos ajuntar essa bagunça. Então isso já tá claro no roteiro dela. Fica bagunçada a sala? Fica, porque ela tá brincando. Com o menino a mesma coisa. Nós vamos organizar juntos no final. Porque mais importante do que tudo lindo, maravilhoso, brilhante, combinando nas cores do arco-íris, ou sei lá, né? Verde escuro, verde claro, né? Mais importante do que isso é cada coisa estar no seu devido lugar. Um exemplo muito claro, deixa eu ver aqui que a Graça escreveu. Sempre falo isso, no trabalho, em casa, se estiver organizado, você não perde tempo. Gente, isso é importantíssimo. Não é neura, não é coisa de gente que não tem o que fazer. Gente, isso é importantíssimo. Claro que a gente não pode se apegar a isso. Mas olha só como a falta de organização, ela atrapalha a gente. Eu vou dar um exemplo de novo aqui de casa. Depois a gente... Deixa eu só mexer aqui no telefone, peraí. Porque esse telefone hoje tá tocando e ninguém fala nada. O meu filho, ele toma uma vacina todas as noites para o hormônio de crescimento dele. A seringa, ela tem 2 tampas, uma na parte da agulha e uma na parte de trás da seringa. E tanto eu quanto meu marido, né, agora o Gustavo também já tá colocando líquido, né, dentro da seringa, preparando, né, a injeção.
Então, a gente sabia, ó, imaginem comigo, o remédio fica dentro da geladeira, na frente da geladeira fica a mesa, onde a gente prepara, passa álcool, higieniza a mão, põe no algodão, higieniza a ampola e faz todo o procedimento. 2 passinhos pro lado fica a lixeira dentro da pia. Aonde que fica a tampinha? Aqui, a parte de trás, porque a da frente a gente não pode, tem que ficar em cima da mesa, todos os dias. Inclusive eu fazia isso. Quando eu chegava pela manhã, eu dizia, ontem eu preparei o remédio e deixei a tampinha em cima da pia. O que custa botar lá dentro, né? O que custa pegar e botar lá dentro? São pequenos segundos que tiram a gente do foco, porque às vezes eu já estava focada em fazer o café da manhã, em arrumar o Gustavo para ir para a escola e tal, para o treinamento dele, e eu tinha que parar o foco daquilo para pegar aquela tampinha e botar no lixo, porque se ficasse ali ia ficar desorganizado, ia ficar bagunçado, enfim, não é legal. O que eu fiz? Eu tinha uma xícara quadrada, com a boca em cima, quadrada. Vocês já tomaram alguma coisa em xícara quadrada? É um horror, né? Aí, eu tinha aquela xícara quadrada, que ninguém gostava de tomar nela aqui em casa, e ela tinha um versículo muito bonito nela. Aí eu peguei um bibelô, coloquei ele em pezinho dentro da xícara e coloquei em cima da mesa. E conversei com todos e falei, olha, fica legal, a gente tira a tampinha e põe aqui dentro, a hora que encher o potinho a gente derrama no lixo? Fica legal, fica legal. Pergunta agora se a tampinha fica em cima da mesa. Não fica, por quê? Porque nós encontramos uma casinha para aquele negócio. A mesma coisa, os brinquedos. Ficam aqui no meio da sala durante o dia. À noite, os brinquedos grandes voltam para o quarto dela e os pequenininhos, né, ficam ali na casinha de bonecas dela aqui na sala, ficam ali. Então, a gente precisa entender onde que é o lugar mais adequado que toda a família vai conseguir se ajeitar e compreender. Porque não adianta nada a gente fazer uma organização linda e perfeita dentro da nossa concepção e a família não entender isso. E o nosso trabalho, as pessoas que trabalham com a gente não entenderem essa organização. Toalha de banho. Toalha de banho tem que ficar no quarto, mas qual que é o melhor local? Quem que vai guardar essa toalha? Eu, por mim, pendurava em determinado lugar, mas para o meu filho é mais legal ali, porque no outro onde eu queria que ele pendurasse, ele não lembra, fica no chão, fica na cama, fica em qualquer lugar, menos lá. Então, ele decidiu o local e aí ele tá pendurando todo dia a toalha dele lá. Então, a organização, ela funciona como uma forma de harmonia dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, para a gente conciliar tudo. Como nós vimos na live ontem com a Fabiana Teles, a gente precisa ter equilíbrio. E na organização é a mesma coisa. Quando a gente encontra esse equilíbrio entre todas as partes, todos concordam, a coisa flui, a coisa anda. E fica gostoso da gente manter, porque daí todos mantêm, que todos sabem onde cada casinha fica. A questão da rotina. Eu queria contar para vocês onde que a rotina, onde que o organizar me ajudou na semana passada, que eu meio que me desliguei, fiquei off, né? Se vocês perceberam, eu fiquei uma semana sem dar notícias, fiquei meio bugadinha, né? E como que a organização me ajudou? Oi, Elisete, tudo bem? Seja bem-vinda. E como que a organização me ajudou a voltar, né? Porque eu tava voando. A organização me ajudou a voltar pra terra, né? A Lisete é uma pessoa muito 10. Quando eu me perco nas minhas agendas, né, de manicure, ela me ajuda a me organizar aqui de volta, porque ela sabe que eu gosto de manter uma agendinha com ela, porque senão eu esqueço, eu vou e esqueço desse autocuidado, que foi uma coisa que eu me estabeleci, que é fazer as unhas uma vez por semana, que é a minha forma de dizer para Miliane, você merece, você fez um bom trabalho essa semana e esse é teu presente.
Eu me presenteio, né, com esses autocuidados. E compartilhem comigo se vocês tiveram também algum momento em que a organização fez diferença na vida de vocês, ajudou vocês em alguma coisa, ajudou vocês a não se perderem em alguma situação. Por que a organização é importante ou aonde que ela pega para vocês? Conta aí para mim, para a gente compartilhar e ficar ainda mais rica essa nossa conversa, o nosso proseando de hoje. O que vocês acham? Numa próxima vez eu trago até um chimarrão, né? Eu tomo chimarrão aqui, vocês tomam aí, porque hoje eu tomo um chazinho, não dá pra ver, né? É chazinho, não, a xícara é roxa, não dá pra ver. É chazinho de... Oxa, agora até fugiu o nome. É aquela flor... Ixi, agora que fica o chazinho fica bem vermelhinho. Depois eu lembro, eu conto pra vocês. Caramba, não tô conseguindo lembrar o nome. É bem facilzinho. Eu não sei, eu comecei a tomar porque ele é vermelho, é bonito, né? E faz bem pra saúde, então vamos tomar chazinho, né? Hibisco, isso mesmo, hibisco. A melissa fica amarelinho, eu também adoro chás assim que ficam amarelinhos, verdinhos, né? É o hibisco que eu tô tomando, aquela florzinha linda. A Lisete também, ela anota tudo na agenda. Pensa numa mulher organizada, uma mulher que faz 1001 coisas. Às vezes eu fico pensando como que ela dá conta de tudo isso, porque ela tem uma rotina organizada e a casa dela tem 2 meninos bem peraltinhas e é super organizada porque todos eles ajudam ela, né? Mas também ela bota bronca, né? Porque piazada, você já viu, né? Piazada. Adolescentes, então, 2 em casa, imagina só. Nossa, eu com um aqui às vezes me vejo louca, imagina com 2, né? Quem que é mãe que nunca ficou louca com adolescente em algum momento, né? Convenhamos, os bichinhos são danadinhos, né? Então, na semana passada... Não, semana passada não. Deu mais, né? Faz 15 dias... a gente precisou viajar assim meio de urgência pro Rio Grande do Sul, uma cidade chamada São Marcos, pertinho de Caxias, que o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar lá. E aí ele gostou, o dono da empresa, né, gostou dele e tal, e se acertaram. A cidade é linda, aconchegante, uma delícia de cidade. E então ele aceitou a proposta. E na terça-feira passada, ele seguiu de viagem e quarta-feira já começou a trabalhar. Tá amando, a gente se fala todo dia, ele tá adorando a cidade, tá adorando o trabalho. É um desafio para ele, mas dentro da expertise dele. Então, assim, eu conheço meu marido, então eu sei que para ele, missão dada é missão cumprida. E, enfim, né? E ele tá maravilhado. E aí vem o meu desafio, né? Porque quando a gente soube da notícia, eu falei, vamos? Como assim vamos? Né? Eu me peguei comemorando e aí eu falei assim, nossa, e a nossa casa? E os nossos móveis, os nossos eletrodomésticos, que lá é 220, aqui é 110. E como é que vai fazer com a escola das crianças? E como é que vai fazer... Então, assim, primeiro veio aquele misto de alegria, de felicidade, porque a gente vai estar mais perto dos meus pais, dos pais dele, da nossa família toda. Né, aquela alegria, porque a gente é movido por desafios, tanto eu quanto ele, né? Então a gente adora desafios novos, adora essas oportunidades. Tanto que a gente eu tinha 20 anos e ele 23, a gente foi para Campinas, né? Nós saímos de uma cidade de 49 mil habitantes, fomos para Campinas aventurar, não, né? Porque ele já tinha o trabalho fixo dele lá. E aí 2 anos depois surgiu a oportunidade aqui em Curitiba, nós viemos os dois também empregados para cá. E aqui a gente já está há 19 anos, né?
E em janeiro comemoraríamos 20 anos de Curitiba. Olha que delícia. E aí então surgiu essa... Oi Gleice, a Gleice entrou também, seja bem-vinda, lindona. E aí quando surgiu essa notícia, né, a gente vibrou, a gente comemorou, e aí de repente veio aquele misto, poxa vida, e agora? E a história que a gente criou aqui em Curitiba? E os amigos? E a escola? E os cursos? E aí a gente, daí a gente eu me perdi, porque ele não, né? Ele já tinha que arrumar as malas e organizar alguns detalhes dele aqui e ir pra lá. E aí eu disse, agora como é que fica o meu projeto, né? Que eu tenho um projeto lindo que eu tô montando para vocês. E como é que fica o meu trabalho, e como é que ficam as minhas coisas. Na segunda e na terça eu fiquei bem perdida. Nossa, eu fiquei perdida, perdidaça, porque saí do prumo. Daí eu fazia uma coisa pensando na outra, eu não sabia mais nem o que estava fazendo. Aí, gente, vem o parar, né? Para, respira e analisa o que é importante ser feito nesse momento. E aí foi o que eu fiz. O que é importante nesses 2 dias que o meu marido precisa se organizar para sair de viagem? É ajudar ele a organizar as coisas dele. Então, eu verifiquei as roupas dele junto com ele, eu verifiquei as coisas que ele precisava ainda organizar, ver uma imobiliária, ver outras situações, né? E ajudei ele a se direcionar com isso. Ele seguiu viagem, aí eu sentei na quarta-feira e falei, bom, agora vamos focar no que precisa ser feito. Então, na quarta eu ainda estava muito pilhada, eu não conseguia pensar no meu trabalho, né? E aí, para tirar essa pilha da minha cabeça, eu sentei e anotei, desenhei tudo que eu preciso e meu marido precisa e nossos filhos precisam, nós da nossa família, nós precisamos organizar e arrumar para fazer uma mudança tranquila. E aí eu peguei todos os detalhes aqui de Curitiba que precisam ser organizados, desde do aluguel, dos detalhes do aluguel, dos móveis, dos eletrodomésticos, o que vai, o que não vai, das escolas, das crianças, os detalhes que eu preciso, do tratamento do Gustavo, que detalhes que eu preciso, do meu marido, lá quando a gente chega, o que precisa ser resolvido lá em São Marcos, para que a gente chegue lá e esteja uma casinha linda, maravilhosa, esperando pela gente, confortável. E oi, tudo bem? Vão entrando, sejam bem-vindos. E aí, nós estamos falando sobre organização. Como que a organização ela pode nos ajudar a gente não perder o rumo de casa, vamos falar assim, né? E aí eu tô contando a história que meu marido já foi morar pro Rio Grande do Sul e nós também vamos, nós estamos aqui em Curitiba. E como que isso afetou, né? Que eu fiquei uma semana assim, zonza e meio perdida por aqui, até eu colocar tudo, listei tudo. Primeiro eu listei os macro e depois dentro dos macro cada detalhe que eu preciso. E joguei isso tudo numa ferramenta. Eu usei como modelo Kanban. Eu fiz uma live bem no início sobre Kanban, como fazer uma gestão ágil, né, do que o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito. Fazendo e feito. Peguei isso tudo e coloquei dentro do Trello. Gente, pensa numa ferramenta maravilhosa. Estou apaixonada pelo Trello. Coloquei tudo lá no Trello e compartilhei com o e-mail do meu marido. Então ele sabe lá o que eu estou fazendo aqui pelo Trello. Fica tudo registrado, que daí eu coloco lá os telefones, que eu já entrei em contato com o pintor, né, tudo que a gente fez, que a gente não fez. E ele tem acesso lá para ele saber também
os detalhes que tá sendo feito lá. Ah, Eliane, mas isso, o que isso resolveu, né? Esse monte de trabalho que você teve. Gente, aliviou minha cabeça. Porque hoje, todas as manhãs, eu abro o Trello e olho lá. O que eu preciso fazer hoje em relação à mudança? Né? Por exemplo, hoje à tarde, depois da nossa live, eu vou para o centro de Curitiba para encaminhar o tratamento do Gustavo. Senão, eu estaria pensando 1001 coisas para fazer. Em relação ao meu trabalho, eu também tenho um quadro dentro do Trello, onde eu tenho todos os detalhes do meu trabalho. O dia que eu vou fazer a live, o assunto de cada live, quando que eu vou desenhar o meu programa, os livros que eu preciso. Aqui, inclusive, ó, tenho 2 separados, tenho mais 2 em cima da minha mesa, né? Aqui fala sobre os sabotadores, aqui sobre a mulher que ora, tem as 5 linguagens do amor, enfim. E aí eu vou, e no Trello tá tudo linkado, ó, tal horário, pela manhã tu vai fazer tal situação, tu vai fazer um mapa mental do teu conteúdo. Ah, de tarde você vai fazer tal situação, vai fazer a live. Que hora que eu vou curtir com os meus filhos? Eu tenho a minha rotina, ela tá presa aqui na parede, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai, não, quase caí aqui. Ó, não vai dar pra ver muito bem. Tá? Então aqui é a minha rotina da semana, em grosso modo, para saber o meu roteiro, para saber o que eu vou fazer com as crianças em cada momento, para eu poder curtir eles. Porque a minha ideia, gente, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que sabe a questão de achar a sua tribo? Parecia que eu não tinha assim uma tribo, porque eu era uma menina que gostava de brincar de pego-pego, de jogar bola. Eu fui a que agitou um time de futebol no meu vilarejinho, né? E das meninas, né? E a gente foi campeã 3 anos consecutivos, né? Depois eu saí. É claro que eu era uma perninha de pau, né? Eu só fazia bagunça lá mas eu agitava pouco. E o pessoal achava isso fora da casinha, né? Eu corria atrás dos meus objetivos, eu queria estudar, eu queria fazer isso. As minhas amigas ficaram em casa porque os pais delas diziam assim que mulher tem que ficar em casa para limpar, lavar louça, limpar a casa, não precisa 2º grau. Para cortar a soja, né? Porque nós morávamos no interior, não precisa 2º grau, não precisa estudar para isso. E eu queria estudar, eu queria me formar professora, eu queria ter um futuro diferente do que esse. Eu sabia que eu podia ser dona de casa, mãe, né, de uma família, estudando. Eu podia conciliar tudo isso, né? E hoje eu vejo que eu não preciso tentar pertencer à tribo dos outros, ser igual aos outros. Eu posso ser do jeito que eu sou e encontrar mulheres maravilhosas que pensam igual eu, que querem escolher ficar com a família, junto com os filhos, maridos, casamento e o seu negócio, e o seu propósito, e tudo bem com isso, sabe? E então o meu desejo é criar uma legião de mulheres leves, que tenham feito as pazes com as suas rotinas, com os seus tempos e que sejam muito produtivas, que deixem um legado que elas vão poder olhar para trás e dizer valeu a pena tudo que eu fiz, né? Que elas não precisem escolher entre um e outro, que elas podem conciliar tudo isso. E a organização ela vai ajudar muito a otimizar esse tempo, a atingir esses objetivos, essas metas que a gente traça pra gente, né? E aí, essa organização toda... Lindona, obrigada. Você fica até vermelhinha agora, você dizer que ama ouvir minhas lives, eu fico bem lindinho. As nossas realidades, né, Lisete? Porque muitas vezes a gente se sente envergonhado de falar o que acontece com a gente. Ó quem tá aparecendo aqui, ó. Veio ver a live da mãe. Tá bom, eu já vejo. Deixa a mãe só terminar aqui, a gente já vê nós dois, tá?
ela tá escorregando com uma caixa que eu arrumei para fazer a mudança pela escada. Olha só o nível da bagunça da pessoinha, né? E ela veio dizer que machucou o bumbum descendo a escada. Ai. Nossos filhos lindos. Enfim, e aí, essa organização, essa lista de tarefas que eu coloquei para ser feito, ela me aliviou. Ela foi como uma luz para saber para que lado que eu tinha que correr. E aí eu sentei, fiz isso e falei, nossa, agora sim eu vou trabalhar. E a partir de quinta-feira, eu comecei a colocar tudo no papel. Estou fazendo um curso intensivão de empreendedora praticante com a Ellen Milek. Nossa, menina do céu, ela deixa a gente bem... ela mexe muito com a gente, porque ela tá destravando pontos em mim muito legais para eu poder ajudar vocês também. E aí eu botei em dia as minhas aulas, botei em dia as minhas tarefas, consegui organizar o meu trabalho em relação a o que fazer cada dia para ele se tornar produtivo e para até o final do mês eu atingir a minha meta. E com isso eu estou fazendo uma semana inteira de lives todos os dias. Se 14 horas fica bom para você, conta para mim, porque senão a gente adequa o horário, porque a ideia é que vocês possam aproveitar o máximo desse conteúdo, né? E aí cada dia eu vou trazer um tema novo e da nossa realidade, do nosso dia a dia. Oi, tudo bem, Vê? A Verônica também é minha coleguinha lá. É uma profissional incrível, inclusive nós vamos ter live com ela na semana que vem, terça-feira. Vamos falar sobre mulheres e a pandemia, filhos, trabalhos e organização e rotina, enfim, vai ser muito legal. Então é isso, né? É trazer tranquilidade pro nosso dia a dia. E hoje eu tô tão tranquila que tá tudo encaminhando, tudo se arrumando, porque a gente botou numa rotina, botou numa organização e as coisas vão fluindo aos poucos. Hoje eu não tô correndo que nem uma louca para tudo que é lado, né? Porque eu sei que eu tenho que resolver tal situação, depois eu resolvo tal situação, depois eu resolvo tal situação. O que eu tenho que correr atrás para resolver primeiro, né? Então assim, eu ainda queria aproveitar com a minha amigona, fazer uma limpeza de pele antes de viajar, como se lá não tivesse, né? Mas é a confiança, né, na minha profissional aqui. E não, mas isso não é prioridade agora, isso eu posso fazer na semana da viagem, né? Eu precisava dar um cuidado nas minhas madeixas, né? Antes de ir. A mesma situação, eu quero fazer isso, mas isso não é urgente nesse momento. Eu posso deixar para fazer depois. Então, se a gente não tem isso claro, essa rotina, esse roteiro, a gente se embanana tudo e se atropela e daí a gente não faz nada. Os melhores filmes têm roteiro. Todos, inclusive, todos os filmes têm roteiro, né? E a nossa vida, ela também tem roteiro. O único diferencial é que nós temos o livre-arbítrio, aí Deus tem que ficar ajustando o roteiro o tempo inteiro, né? Mas se a gente olha para a nossa história, ela teve um roteiro. Ela teve altos, ela teve baixos, ela teve momentos de aprendizagem, ela tem momentos de frustração. Porque frustração, se a gente não tem organização, é a palavra do momento. E a gente não quer palavras negativas, né? A gente só quer palavras boas, palavras que nos levantem, palavras que nos levem a um nível acima. Então me ajudem a construir essa nossa tribo de mulheres, de mães empreendedoras, também livres, né? Mas eu quero que vocês sejam leves, que vocês sejam produtivas, que vocês façam as pazes com as rotinas do dia a dia e possam aproveitar os filhos, possam aproveitar o trabalho. É tão gostoso saber que a gente pode trabalhar e curtir os filhos e tudo ao mesmo tempo, né? Que a gente não precisa trabalhar uma semana toda para depois
só final de semana curtir os filhos. Então é muito gostoso isso, né? Sem contar que cada pequena vitória deve ser comemorada, né? Então, quando eu consegui organizar o Trello, que eu consegui organizar essa minha rotina da mudança e do meu trabalho, gente, eu botei um musicão aqui, começamos a dançar aqui em casa. Primeiro as crianças ficaram me olhando assim, tipo, ih, pirou de vez a mãe. Agora, daí depois com o tempo eles entraram na dança e dançaram também. Mas é mais ou menos assim, a gente tem que mostrar pro nosso cérebro que é legal a gente atingir as nossas metas diárias. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, a Lisete, né? Ela tem uma meta de fazer 5 unhas ou de fazer um atendimento, né, com o filho dela na escola e ela consegue fazer isso, tem que comemorar. Tem que comemorar. Ah, mas isso faz parte do quê? Tem que comemorar, né? Eu consegui organizar minha casa e ela ficou meia hora organizada antes das crianças acordarem. Tem que comemorar, porque depois que elas acordarem, né, aí não tem mais organização. Mas saber, elas sabem que elas podem bagunçar, mas no final do dia tudo é posto no seu lugarzinho, na sua casinha, para que as coisas fluam, para que a gente encontre. Ah, onde é que tá a chave da casa? Tá lá naquele lugar. Se não tiver lá, eu não ajudo a procurar. Então todo mundo sabe que a chave da casa tem que estar naquele lugar. E aí, por que vai ser naquele lugar? Porque todos os 4 da casa decidiram juntos que lá vai ser o lugar. Pequenas coisas que tu mexe na tua rotina, em conjunto com todo mundo, você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um direct para mim também. Vou deixar essa live salva, então vocês podem, se fez sentido esse conteúdo para vocês, encaminhem para as mulheres que estão assim também, né, precisando desmistificar um pouco essa questão de organização. E eu deixo vocês informadas também sobre a minha mudança. Esses já até brincaram comigo. Ah, Eliane, dá uma de blogueirinha e faz um diário da mudança. Ai, ai. É uma troca, né? A organização por alegria. Esses dias eu escutei uma frase do pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim, que a paz reina na casa. Aí quando os filhos chegam, a paz, vai embora, porque a alegria toma conta do lugar, né? E é mais ou menos isso que acontece, né? Se a gente quer ter paz, a gente tem que aceitar essa alegria das crianças e adequar tudo isso, né? Dá para ter alegria e dá para ter organização ao mesmo tempo, né? Muito bem, Cris. A Cris é uma pessoa maravilhosa, gente, vocês têm que... Eu não conheço ela pessoalmente, a gente sempre também é coleguinha lá do nosso Empreendedoras Praticante. E, inclusive, ela vai dar uma aula segunda, né, Cris? Uma aula de vídeo, de posicionamento, de câmera para nós. Ai, tô ansiosa aqui, né? Dá até um frisson, né, quando ela entra nas nossas lives, mas a gente sabe que ela transborda energia boa, ela é generosa, ela é tudo de bom. Nossa, ela tem uma energia, assim, inexplicável. E... Opa, peraí. A pessoinha tá empurrando minha cadeira, porque meu celular tá preso na cadeira. Um dia desses eu mostro aqui meu make-off, assim que fala? Como é que fica organizado aqui pra gente improvisar, pra gente fazer uma live, né? As crianças são uns serzinhos lindos mesmo, né? Oi, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí estavam brincando comigo, né, que eu tava comentando agora há pouco, em relação assim, vira uma blogueirinha e faz o diário da mudança, né, contando como que foi toda a loucura, né, de fazer uma mudança. E o louco é assim, a gente não sabe que dia que a gente vai, a gente não sabe se a gente... Porque tem que alugar aqui e alugar lá, tem que conciliar os dois. Oi, Heidi! A Heidi também! Só mulher top, né? Só mulher top aqui.
E hoje à noite, né, Raide, tua live com a Fabiana Teles, elas vão falar sobre Outubro Rosa e fazer revelações muito maravilhosas, né, sobre isso. E então porque a gente essa foi a minha neura maior, porque eu não sabia se eu ia, quando que eu ia, como que eu ia, se eu vou logo, se eu vou demorar, né? E hoje, com essa organização, eu tô tranquila, porque eu vou fazer cada dia um passinho, né? Conciliar tudo, e eu sei que vai dar tudo certo. E quando eu disser, ó, consegui uma casa do jeitinho que a gente merece, eu vou estar pronta com a minha mudança organizadinha, com tudo ajeitadinho pra gente ir sim. Ó, a Raide tá dizendo, hoje à noite, né? 20 horas, se eu não me engano, no perfil da Raide, _ essencial, ou no da Fabiana Teles, Gerando Mulheres. Entre nos dois, ou qualquer coisa, pergunte pra mim que eu encaminho pra vocês, porque eu vou estar lá prestigiando essas minhas duas amigas lindas, maravilhosas. Tá bom, gente? Obrigada pela audiência, pela paciência. Amanhã tem mais. Amanhã o conteúdo vai ser sobre um stories que eu postei esses dias. Tô perdida, e agora? Por onde começar? Nós vamos falar sobre isso amanhã. Então já avise todas as amiguinhas e as coleguinhas que vocês querem que se sintam leves e produtivas e com as pazes feitas com as suas rotinas. No 20 horas no Instagram da Gerando Mulheres, tá? Então não percam, entrem lá, vai ser uma live assim e peguem lenço, né? Porque essas duas mulheres são divas, são lindas, e eu já sei que eu aqui vou me emocionar. Ai, eu tô linda, ai, obrigada. Eu fico até... Sorte que o filtro não aparece, eu vermelha, né? Mas a gente fica... Ai, a gente fica sem graça. Mas então tá bom, gente. Brigadão, brigadão. Espero que eu tenha contribuído com o assunto. Me mandem mais assuntos pra gente conversar. Esse tema do tempo é uma coisa que me mexeu muito comigo. E aos poucos eu vou contando a história, porque a história ela ainda é um pouco... ainda mexe muito comigo, mas eu vou aos pouquinhos contando para vocês, e aí vocês vão pegando as agulhinhas e vão emendando as histórias, e aí vocês vão entender por que eu amo tanto falar sobre tempo, sobre produtividade, sobre essa questão do estar junto, de estar organizado, e tudo isso que envolve, né? Essa questão de família, filhos, trabalho, né? Mulheres e mães empreendedoras, tá bom? Bonecas são vocês, lindas, eu amo vocês, vocês estão me fazendo um bem enorme no Empreendedora Praticante, uma turma, ai, linda, 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 amo estar com vocês, tá bom? Beijos, até amanhã, 2 horas, tem mais live. Tô perdida, e agora, por onde começar? Live de amanhã, tá bom? Beijos, tchau!